Tá? Recording is on. Aí começou. O que acontece? Eu pego em zonas. A pergunta foi, para que eu uso isso aqui, né? Olha só, ele pega pullback, ó. Finalzinho de pullback, ó. M20, olha aqui, ó. A tendência aqui é alta. Tendência alta, força, acumulação, pullback, força. Acumulação, pullback, força. A M20 ela te dá uma precisão maior do final dos pullbacks. Ó, se a gente pegar aqui o NZD, ó, e seguindo as médias, no momento que está a favor, ó, do rompimento, ó, ele pega realmente, ó, os pullbackzinhos. Então eu gosto bastante. Agora vamos jogar para o scalper, ó. Tendência baixista, ó, a retração aqui, ó. Gráfico parado é fácil analisar, tá? Então vamos ver se a gente consegue achar aqui, ó. Olha só a confluência. Confluência aqui de alta. Então, o que acontece? Eu tô contra a tendência, mas é uma operação que eu não é que eu pague para ver, mas eu acho válido o risco, tá? Se fosse operar scalp, eu não venderia aqui. Que não tem nada, ó, não tem zona nenhuma. Mas como é um intraday, dá para vender aqui. É arriscado? Sim. Por isso, ó, o risco retorno é tão grande. Mas, ó, encostou aqui, eu já vou arrastar o stop para o zero. Por quê? Porque ele pode pegar só o movimento e fazer isso aqui, ó. Tendência altista. Encostar aqui e decolar para cima. A gente tem que tomar um pouquinho de atenção aqui. Beleza? Então, a M20 vai para isso. É para nos orientar aí, para evitar, né, regiões de pullback. Às vezes você vai pegar uma retração, ó. Tá vendo? A favor do movimento. Ó. M21 é para a gente saber onde está mais ou menos aí o final do pullback. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Posso começar a aula, galera? Tá, começar. Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, é só perguntar, tá bom? Seguinte, hoje eu quero falar com vocês sobre padrões de candles. Os padrões de candle, velho, são padrões que eles não querem dizer reversão, tá? O que acontece? Os padrões de candle são padrões onde os candles se repetem em zonas. Ou seja, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu pegar só um bloco de notas aqui. Ó, nós temos uma região, vou botar aqui, ó, de resistência e uma região de suporte. Suporte e resistência. Suporte é fundo, resistência é topo. E se a gente tiver assim, ó. Isso aqui, velho, não é padrão de candle, galera. Tá? Padrão de candle, ele é 100% das vezes em zonas de briga. O que seriam zonas de briga? Suporte ou resistência. Então, eu vejo muita gente, até no YouTube, às vezes uns caras que, né, colocam e projetam, e dá mais de opções binárias. Os caras jogam assim no meio do canal. Cara, padrão de candle tá no meio do canal, não é padrão de candle. É apenas um candle de força. Pequena força, grande rejeição. Quanto maior o pavio, maior a rejeição daquele candle. Ou seja, um gráfico, por exemplo, ele não vai romper assim, ó, e foi e vai andando. Não. O gráfico, ele vai, ó, temos uma resistência, vamos pôr aqui, ó. Supor que a gente tem uma resistência aqui, resistência aqui, resistência aqui. Ele vai, ó, rompeu, vai andar um pouquinho, vai ganhar força, vai andar um pouquinho. Aí tocou, ele vai recuar. Aí, ó, isso é uma tendência. Tocou, e vai subindo. Não é assim, ó. Dificilmente, em times frames acima de H1, ele vai romper sempre de prima. Então, o que acontece? Os padrões de candles, eles não dão uma verificação maior. Mas ele não quer dizer que a reversão é ali. Tocou, deu um padrão, suporte, deu um padrão e você compra. Não. Não é isso. O padrão ele só é caracterizado, né, de acordo com a perda de uma máxima ou da mínima.
ou é descaracterizado com a cor da máxima ou mínima. O que quis dizer com isso? Vou explicar para vocês agora. Deixa eu só ver se não tem ninguém para entrar aqui. Tem. O RSI, já eu explico como que eu utilizo o RSI. Eu gosto muito do RSI também, cara. Só que o RSI eu gosto mais para, não o scalp, mas para posições longas, tá? Mas eu já explico a vocês também. Galera, eu vou pedir só um favor para vocês. Quando eu estou fazendo uma anotação, essas coisas explicando para vocês, eu não consigo ver a tela. Se alguém estiver pedindo para aceitar aqui, vocês só liberam o áudio e fala que tem alguém a aceitar para não perder a aula, tá bom? Voltando aí para o raciocínio. Os padrões de Kenos, nós temos aí, ó. Hoje eu vou passar 13 padrões para vocês. São padrões bem de boas, onde 4 são praticamente a mesma coisa, só alternando e invertendo. Depois nós temos os engolfos, são 2. Tá? Depois nós temos alguns mariposus, alguns insights e encerramos por aí. O que acontece? Ó, deixar de preto. Nós temos aí, ó. Nós temos duas coisas aqui, que é uma região de suporte e região de resistência. Nós podemos dar aqui duas entradas. A primeira, a gente consegue estar dando uma entrada em cima, no fechamento desse pequeno. O stop técnico, onde seria abaixo da mínima, tá? Ó, aqui, abaixo dessa mínima aqui do candle. Só diminuir um pouquinho aqui, ó. Então, meu stop seria nessa linha aqui. É abaixo. Por que não aqui? Porque é o seguinte, o corpo do candle, ele é feito ali, no caso aqui. Aqui é a máxima, ó. Aqui é a mínima. O stop, ele é sempre na mínima ou máxima do candle, lembram disso? E o padrão, ele só se caracteriza a partir do momento que esse candle aqui, ó, ele faz o rompimento da máxima do candle anterior. Isso é um padrão de candle. Igual a galera, tem um candle perdido aqui. É padrão de candle martelo, padrão de candle homem enforcado. Não, galera. Tocou zona de suporte de resistência, você pode entrar aqui? Eu entro diversas vezes aqui, ó. Porque é muito raro quando você dá um padrão aqui, mas acontece, viu? Dá um padrão aqui e fazer esse movimento aqui, ó. E ir para baixo, buscar o stop. Acontece? Sim, mas é mais raro. Então, o que acontece? Ó, entrou, começou aqui, rompeu uma máxima, pode comprar. O máximo que vai acontecer é fazer o quê? Ó, golar, depois decolar. Acumular um pouquinho, fazer isso. Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, ó, nós temos duas opções, como eu já falei. Ou compra aqui, ou compra aqui. Após esse candle. A diferença é o seguinte, você comprou aqui, ó, foi o que aconteceu no Gold. Não sei se alguém lembra aí que eu comprei esses dias, na aula de segunda-feira de manhã. Eu comprei atrasado. Mas o stop fica maior, mais salgado, mas a seguridade também é boa. E não é adiantar rompimento, viu, gente? É apenas seguir o que o gráfico está nos mostrando. Quanto menor o pavio, maior a força do gráfico de rompimento. A não ser que seja candle de exaustão. Então, o que acontece? Viu o padrão? Analisa ao todo, ó, como está o gráfico, se é uma zona de suporte interessante. Padrões de candles não quer dizer que é reversão, mas quer dizer que a reversão está próxima. A assertividade desse padrão aqui é de 78% a 82%, ou seja, assertividade altíssima. Você só operar padrões de candles, você consegue operar bem? Sim, mas não existe uma fórmula mágica. Não é porque viu o padrão que você tem que entrar. Veja o gráfico ao todo. Suporte, resistência, rompimento falso e por aí vai. Beleza? Então, nós temos aqui, ó. O que é um candle martelo, galera? A sombra da vela é 2 vezes maior que o corpo da vela. Agora, o que é um padrão de candle martelo? Acontece sempre no suporte. Beleza, meu povo? Alguma dúvida? Já respondo todo mundo, viu, gente? Homem enforcado nada mais é, tá, do que o candle na resistência. Ó, nós temos aqui a resistência, o suporte
diferença é que o padrão de candle martelo ocorre no suporte. O homem enforcado, ele ocorre na resistência. É as mesmas características. Ó, as mesmas. Ó, pavio 2 a 3 vezes maior que o corpo do candle. Ah, né? Deu um bigodinho aqui, ó. Deu um paviozinho aqui em cima. É candle martelo? Sim, galera. É candle martelo. Candle martelo é o quê? A cauda dele, o pavio, é de 2 a 3 vezes maior. O homem enforcado ocorre na resistência, tá? Só que não quer dizer que a reversão é agora. Padrão de candle, eu estou falando isso várias vezes para vocês pegarem. Padrão de candle não indica reversão. Indica que a reversão está próxima. Onde vai ser o stop? Ó, novamente, acima do pavio, a venda pode ser aqui ou aguardar e perder a mínima, que seria aqui. Então, aconteceu, ó, vendi aqui, fez esse movimento, ó, não conseguiu romper, já protege a operação, que a chance dele apenas tocar e fazer isso aqui é altíssima, viu? Por quê? Se ele não conseguiu romper aqui a mínima, quer dizer que ele vai continuar um movimento de alta. Dificilmente ele vai voltar. Por quê? Tocou a primeira vez na resistência. Ó, tocou aqui na resistência. Ele tende a, quê? A acumular um pouquinho para depois fazer esse movimento. Beleza, gente? Então, tomem muito cuidado com padrões de candles. Tenham essa percepção que é importante olhar o candle todo também. Desde o pavio da mínima até o pavio da máxima. Beleza, galera? Quanto ao RSI, você usa para confirmar as entradas? Sim, eu uso ao todo, Fernando. RSI, M21, M200, mas o que dá a minha tomada de decisão é o feeling. Por exemplo, o Gold, igual eu expliquei a vocês, tem toda uma análise por dentro. Eu acredito muito, ó, aqui ó, ainda não cruzou, ou seja, para mim que ainda vai vir uma baixa. Ele tende a retestar essa M21 aqui. Então, esse movimento aqui, ó, vai me dar 700 pontos. Então, se tocar aqui e depois subir, para mim não importa, vai estar protegido no break-even. Se pegar meu stop, não importa, dá dentro do meu gerenciamento. Sobre o RSI, galera, eu uso o RSI para tomar decisão no scalper? Não. Eu gosto do RSI para quê? Para ver ali onde está a região, por exemplo, às vezes eu jogo em H1, está abaixo ali de uma zona, está sobrecomprado, sobrevendido. Aí tá dando uma entrada boa. Vejo que a M20 M200 tá legal, tá com resistência, suporte, eu entro. Mas o que mais me importa para mim numa entrada é o que o gráfico me diz. Não sempre os indicadores. Indicadores é apenas para nos auxiliar. Beleza? Deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá. Não temos resistência aqui, ó. Tá vendo? Aí que tá, a nossa resistência aqui, ó. Que agora é um suporte. Aqui não tem nada, ó, em M30. Tem uma resistência lá no diário. Mas aqui, ó, se a gente puxar aqui, ó, vamos puxar mais próximo. Não tem nada, ó, não tem padrão nenhum. Isso aqui são o quê? Ó, o horário tá em mercado LOL. O que é isso? Ó, mercado fechado. Abre agora 9 horas, 9 e pouca. Não, moça, eu tô falando esse mais antigo aqui. Aqui? Não, antes dessas duas velas pretas maiores, esse aí, pronto, esse aí. Cara, vamos ver se está numa região de suporte. Ó. A gente olha assim. Vamos ver se está na região de suporte aqui. Vamos ver. Ó, nós temos aqui. Né, tá meio confuso o gráfico, mas ó, nós temos uma região aqui, ó. Ó. Você consegue visualizar que o suporte não é uma linha. Que ó, temos aqui 1, 2, 3, 4 candles que tocou aqui e acumulou e respeitou essa zona de preço. Temos aqui mais alguns, ó. Então, toda essa zona aqui, ó, é, né, uma zona de compra. E olha que interessante, eu queria mostrar para vocês. O mercado está em movimento de ascendência, de alta. Nós temos essas zonas. Ó. De onde é essa zona, malta? Aqui, ó.
dessa acumulação aqui, tá respeitando. Ele rompeu essa acumulação. Veio, ó. Olha aqui, ó. Formou um martelo em cima da M200, respeitou a M200 e, ó, aqui seria uma boa entrada de compra. Por quê? Gráfico acima da M200, tocou na M200, vai a favor do movimento, da tendência, do fluxo. Qual que é a tendência aqui? Altista. Compraria aqui, stop abaixo desse candle e deixa o pau quebrar. Stop é caro? Sim, a gente está operando gold, mano. Stop no gold hoje em dia para scalp está de 300, 400, 500 pontos. Aí eu mediria o take. Como é que eu meço o take aqui bacana? Pego essa região, que é o movimento, mas essa região, que é o único pullback que a gente está vendo aqui, é o acentuado. Quantos pontos tem aqui? O take seria mais ou menos aí, essa distância. Andou a favor, ó, já pega o stop, coloca aqui no 0 a 0. Mas sim, seria uma pequena martelo. Ah, não tem formato? Tem um formato, ó. Pavio não é 2 a 3 vezes maior do que o corpo do Keno? Então, é pequeno martelo. Nós temos uma região de suporte? Sim, ó. Outra coisa, que a galera confunde muito, ó. Tem aqui. O suporte, ele não tem que ser só aqui, ó. Ele pode estar aqui, ó, nessa região. Qualquer região aqui, ó, o candle ele tem que estar próximo do suporte. Beleza, galera? Tem que ter essa percepção também. Ok? Show. Bora lá. Nós temos, ó, já expliquei, ó, candle, né, padrão de candle martelo, padrão martelo, homem enforcado. Olha que interessante, ó. Malta, só uma dúvida. Opa, manda para nós. Se tiver acima da M200, a tendência que vai subir. Então, se tiver abaixo, a tendência que vai descer? Não. Vamos lá. Como é que a gente usa aqui a M200, no caso, a nosso favor? Por exemplo, a gente vai analisar o gráfico. Ó. Vocês concordam comigo que tem um fundo aqui? Ó? Nós temos também um outro fundo aqui. Ó. Mais um fundinho aqui. E até aí, beleza. Nós temos aqui, ó, um topo aqui, um topo aqui, um topo aqui, um topo aqui. O que a gente pode perceber nesse movimento gráfico aqui, ó? Que ele está em ascendência. Então, ó, está ascendência, a gente vai pegar a favor do trend, ou seja, a favor da tendência. Então, o certo não é vender nessas zonas aqui, ó. Isso é errado. Você está contra a tendência. O certo é você comprar nas acumulações. Ou após o rompimento. Então, não é que, tá acima da M200 eu vou comprar, tá abaixo eu vou vender. Não. Mas, ó, nós temos uma acumulaçãozinha aqui, ó. Houve um rompimento, ó. Aí houve o pullback, respeitou essa zona aqui, ó, essa resistência. Aí voltou, ó. Quando voltou, deixa eu desenhar para não ficar muito poluído, ó. Nós temos uma resistência aqui. Nós temos aqui, ó, uma acumulação. Toda essa zona aqui é uma acumulação. Ó. Ó, aqui, é uma acumulaçãozinha aqui. Que vem desde lá de trás. Então, ele houve um movimento, ó. Ó. Tocou aqui, ó. Ele respeitou a acumulação. Como que eu sei disso? Ele está acima da M200, ele não fechou abaixo. Ainda fechou com um padrão de candle. Então, olha só, a acumulação é isso aqui. O nosso stop é abaixo da acumulação e eu vou a favor do trade. Da tendência, ó. Tendência aqui é o quê? A favor do rompimento, ó. Esse movimento de breakout, ó. Padrão de candle, mais rompimento, mais final de pullback, que ó, nós temos um pullback aqui, ó, pullback, e a favor do rompimento, ó. Stop, ó, de 500 pontos, mas já andou. Ou seja, é um bom movimento. É uma boa entrada aqui, ó. É a entrada que eu gosto de fazer. A favor do quê? Do rompimento.
e a favor da tendência. A tendência aqui é altista, ó, porque tem fundos e topos e ascendência. Deu para entender? Sim, deu. Ficou melhorzinho? Qualquer dúvida, a gente pode perguntar, não precisa ter medo, não. Obrigado. Nada, as ordens. Agora nós temos, ó, o terceiro padrão de candle, cara. Ó, nós temos aqui um padrão de candle de martelo invertido. Nada mais é, tá? Eu não vou ficar agarrado muito nesses padrões, não, porque todos é da mesma forma para pegar, entendeu? É numa zona de suporte, outra resistência. O martelo invertido é um martelinho, ó. Ao invés de estar o pavio para baixo, o pavio é aqui, ó. Ele faz o movimento na máxima, ó. Rejeição e rejeita. Só que todos vocês têm que lembrar o quê? Que ele tem que estar numa zona de suporte ou resistência. Beleza, galera? Estrela cadente. A mesma coisa, cara. É a mesma coisa, só que ocorre na resistência. Os dois, ó. Ao invés de estar aqui, ele vai ter a rejeição na máxima aqui, ó. A rejeição dele vai ser na máxima. Só que o estrela cadente ocorre na resistência. Característica, a sombra da vela tem que ser de 2 a 3 vezes maior que o corpo do candle. Beleza? Agora vamos lá, galera. Nuvem negra. Basicamente aí, ele tem que ocorrer, tá, gente, numa região de resistência. Qualquer tipo de padrão de candle, ele ocorre numa zona de resistência ou suporte. Isso é inevitável, tá? Quem falar qualquer bobagem ou abobrinha em relação a isso, tá mentindo. A nuvem negra, por exemplo, ela vai ocorrer no final de uma tendência altista, ou seja, ó, nós temos uma resistência aqui, nós temos um suporte aqui, aí o gráfico vem andando dessa forma aqui, ó, dá uma explosão. Nós temos já uma região aqui, ó. Aqui, nós temos um candle que fecha na sexta-feira assim, ó. Aí, no domingo e para segunda, o candle fecha assim, ó. Esse aqui é um padrãozinho, tá? Como que eu sei o que seria um padrão de nuvem negra, o que seria um padrão aí de insight, ou o que seria aí um engolfo? É o seguinte, para mim, tá, isso é na minha visão, concepção, não sei se vocês vão encontrar em livro, é o que eu percebi aí há uns 7 anos. É o seguinte, quando o candle, ele engolfa mais de 50% do candle anterior, ele tem uma grande chance de dar uma continuidade no movimento. Ou seja, a rejeição aqui é grande. Por quê? É o seguinte, ó. Então, o que eu tenho que fazer, ó? Fez esse movimento aqui, ó, esse aqui é um insight, tá? Ou seja, aqui não é engolfo, porque não perdeu a mínima e a máxima aqui. Mas ele, ó, ele engolfou mais de 50% do candle. Então, a tendência dele fazer isso aqui, ó, é altíssima. Se for numa região de suporte ou resistência, a chance é maior ainda. Então, aqui o que a gente faz? Galera, como eu sempre falo, coloca o quê? Ó, por exemplo, vamos citar um exemplo. Esse aqui não é candle nenhum para mim, tá, gente? Uma estrela, não é nada. Vamos pôr esse candle aqui. O que eu faço? Ó? Eu venderia aqui, se tivesse uma zona de resistência. O meu stop seria acima do pavio. Ó. Consegue notar aqui, ó? Por quê? A máxima aqui, né, no caso aqui é máxima. A máxima do preço já foi testada. Se eu coloco, tem muita gente que faz isso, coloca o stop em cima da máxima, ele pode vir retestar essa máxima. É comum no gráfico, se ele já vir testar uma zona de preço, retestar essa zona. Então, se ele vem retestar aqui, ó, e meu stop tá aqui, ele vai pegar meu stop e depois descer. Então, não esqueçam disso. Joguem sempre o stop aqui, pelo menos aí, ó, um pouquinho abaixo da mínima, um pouquinho abaixo da máxima. Beleza? São regrinhas básicas aí que vão livrar vocês de grandes perdas. Vamos falar um pouquinho de engolfo, cara. Para mim é o meu padrão preferido, tá, gente? Tanto o engolfo de alta como um engolfo de baixa. Os padrões de engolfo, cara, têm assertividade de 73% a 78%. Lucas, você inventou esses números aí? Não. Tem livros aí, apostila Livre Produtos fala também. Tem algumas apostilas aí de padrões de candles mesmo que falam das porcentagens. Então, o que acontece, ó? Nós temos aqui, todo mundo conhece o engolfo. Agora eu vou passar um pontinho de gatilho que muita gente não sabe. Ó, temos aqui, pá, aí fez esse movimento aqui, ó.
Ó. Aí engolfou aqui, ó. Nós temos aqui um paviozinho aqui. E essa vela aqui, vamos supor que ela tá cheia, ó. Ela tá sem pavio nenhum. Então, ó, isso aqui não deixa de ser um engolfo. Tá, galera? Isso aqui não deixa de ser engolfo. Por quê? O movimento de engolfo, ele está a partir do momento que ele perde a máxima do candle. Ele perdeu a máxima do candle, e esse candle ele fechou acima do candle anterior, ele já é considerado engolfo, sendo que ocorre no suporte. Não esqueçam disso. Então, isso aqui é um engolfo, é um movimento de engolfo. Então, o engolfo não necessariamente é dessa forma aqui, ó, 2 candles cheios, um engolfando o outro. Fechou acima da máxima do candle anterior, o corpo do candle, não o pavio, viu, gente? É engolfo. Mesmo exemplo, ó. Vamos pôr aqui, ó. Nós temos um candle aqui. Aí fez esse movimento aqui, ó. Isso aqui não é engolfo. Viu, galera? Por quê? Aqui é só um teste de preço. Esse aqui tá mais para, tá, com um outro padrão, mas esse aqui não é engolfo. Por quê? Ele não conseguiu romper e fechar na força aqui. Ou seja, ele não teve força de fechar acima desse preço. Para continuar o movimento de alta. Às vezes muita gente vai e compra aqui e faz esse movimento aqui, ó. O candle começa a subir, ó. Aí ele faz isso aqui, ó. Opa. Ele começa a subir aqui, ó. Aí ele testa ali. Aí depois ele faz esse movimento aqui, ó. Muita gente já viu esse padrãozinho aqui, ó. E rompe o suporte. Por quê? Esse padrão aqui não é engolfo. É apenas um candle que veio testar aqui e teve a rejeição. É o famoso, né, puxa stop de quem está vendido. É o papo stop. Beleza, galera? Vamos ter maldade no mercado. O mercado, qualquer tipo de mercado, ele não foi criado para nos dar dinheiro. Foi criado para nos tomar dinheiro. Beleza? Que duplica um gatilho? Como assim? Não, Fernando, não entendi, cara. Como assim duplicar o gatilho? Ô, Lucas, tipo assim, eu já vi, supondo que a gente venda ali naquela estrela. Volta lá no gráfico, faz favor. Certo. Vamos supor que é uma estrela. Beleza. Tá vendo essa estrela aqui, ó? Supondo que o pessoal vendeu no rompimento da mínima dessa estrela. Eu já vi o pessoal pegando esse gatilho, que é a estrela, e duplicando ela para cima para ir descolando um pouquinho dela para meter o stop. O que tu acha sobre isso? Ainda não entendi o que você quis dizer. Por exemplo, aqui, no caso, é aqui. Ó, tipo, supondo, isso, aí onde você tá. Supondo que a gente comprou no rompimento da máxima desse martelo, certo? Aqui. Isso. Não, aqui mesmo. Lá embaixo, isso. Tá. Que a gente... Vai lá embaixo, isso. Supor que comprou aqui. Compramos no rompimento dessa máxima desse martelo aí. Certo. A pessoa pega a circunferência desse martelo e duplica para baixo, ou seja, para meter um stop, né? Porque muitas vezes pode vir retestar os 50% do martelo e descer. Não, mas aí não, ó, isso aí eu acho, tipo assim, é banal, porque é o seguinte, nós temos aqui, eu entendi agora eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que aí não vale o risco, porque eu vou dar um exemplo. Aqui nós temos aqui, de confluências, suporte, né? Uma M200, tá? E segurou o preço aqui com um padrão de queda, na zona de suporte. Abaixo desse pavio, claro, não vai colocar em cima, mas abaixo, 5 pips, 50 pontinhos, nós já temos o quê? Nós já temos a perda desse padrão e o rompimento desse fundo. Então não faz sentido eu duplicar o stop, porque se for romper, ele vai fazer esse movimento. Ó. Vai dar aquele zerão, que o Gold dá de 1.000 pontos. Então se você usa 300 ou 600 pontos, ele perdeu essa zona, ele vai andar para baixo. Ele perdeu essa zona, ele vai andar para cima. Então faz sentido você usar o stop 2 vezes maior do que o pavio. Você vai estar só aumentando o teu loss.
Ou seja, você vai expandir o teu risco e diminuir o teu lucro. Sem fazer o contrário, é diluir o risco e aumentar o lucro. Deu para pegar o porquê que eu não acho válido isso? Porque perdendo a mínima do padrão, ele já descaracteriza como padrão de candle. Ele já caracteriza um rompimento. Então a gente vai ter que trabalhar com venda nos pullbacks. Guardar esse movimento, pegar aqui a favor do rompimento. Beleza? Ô, Lucas, obrigado. Nada, meu querido. Mais alguma dúvida, gente? Show de bola. Vamos lá. O Golfo de alto, igual eu falei com vocês. O Golfo de baixo é a mesma coisa, viu, galera? Só que ela corre uma resistência, bem tranquilo. E olhar bastante, cara, abertura, fechamento de candle, viu, gente? Abertura e fechamento de candle. Nós temos aqui agora, ó, mulher grávida de alta. É quase um engolfo, tá, gente? Só que ele tem sempre um padrão chamado Harami. É um candle japonês, um nome japonês, que é o seguinte. Lembra aquele caixote do supermercado? Basicamente é o seguinte, ó. Vocês já viram muito isso no gráfico. Em zona de suporte e resistência. Ó, tô deixando de preto para vocês guardarem esse padrão aqui, ó. É um padrão, qual é a característica de um candle Harami? Tanto o pavio de baixo quanto o pavio de cima, ele tem que ter a mesma quantidade de pontos, ou seja, do mesmo tamanho. E o corpo do candle dele também é do mesmo tamanho. Ou seja, é um candle, tipo, vou dar um exemplo, 450 pontos, onde são 300 pontos de pavio, 150 pontos de corpo, onde 150 é aqui, 150 é aqui e 150 é aqui. Isso é um candle Harami, um candle japonês onde ele é simétrico. Ou seja, claro, né, gente, pelo amor de Deus, você vai medir o quê? Você bater o olho, você vai ver. Você não vai pegar ali e contar, né? Tem 10 pontos a mais no topo, 10 pontos a menos no fundo. Não é tão simétrico assim, mas é basicamente isso. É um candle que tem, ó, pavio igual, com 2 pavios, e o corpo do candle praticamente igual. Beleza? Guardem isso. Engolfou, ó, nosso padrãozinho de entrada tá aí, ó. Ele perdeu a máxima, entra comprado. Ele aqui é um que não dá muito em intraday, em scalper. É raro você ver isso. Mas quando dá, velho, essa atividade também é muito alta. Ela se assemelha muito aí à atividade do Golfo de alta. Modo de pegar a mesma coisa. Entrou aqui, stop sempre abaixo da mínima. Por que abaixo da mínima? Rompeu esse preço, ele vai seguir e continuar o movimento. Beleza, galera? Olha lá, uma grada de baixa, perdeu o movimento, continua. Nós temos agora aqui alguns padrões de reversão, que já foi o que eu falei, tá? Deixa eu passar uma coisa para vocês. Muita gente pergunta como que eu opero zonas, né? Como que você entra ali certinho? Na verdade é o seguinte, gente. O gráfico ele tende a sempre andar de alguma forma de suporte, resistência, né? Força, pullback, força, pullback. Então, o que eu vou fazer? Sempre vou estar buscando o quê? Finais de pullback. Não ao contrário, a galera faz. E ao contrário. Então, eu vou estar cercando algumas zonas. Ó. Por exemplo, vamos lá. Temos algumas zonas, por exemplo, aqui. Ó. Aqui nós temos um suporte. Ó, suporte aqui. Esse é o dólar em N, viu? Nós temos aqui também, ó, uma zona de suporte. É a mesma zona. E nós temos mais embaixo, ó, que é a mesma zona. Só que ele tende, a gente pode ver o seguinte, ó. Nós temos um suporte aqui, que é um canalzinho de suporte. Nós temos aqui um teste de preço. A gente está no diário. Mas, ó, 102,300 para 101,256. Uma coisa não anula a outra. Então, eu posso trabalhar nessa zona e nessa zona aqui. Como que eu vou fazer? Ó? Vamos observar os pavios. Ó. Nós temos um pavio aqui. Nós temos outros pavios aqui. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar uma entrada nessa zona de baixo.
Porque essa zona que ela já foi perdida, ó. Como que eu sei que ela já foi perdida? Porque é o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó. Ele vai testar aqui, ó. Por quê? Tendência baixista tende a ter o quê? Suporte, sempre fundos em descendência. Fundos cada vez mais baixos. É assim que anda o gráfico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adivinhar fundo? Não. Eu poderia estar fazendo o quê? Ó, traçar aqui e vender aqui. Beleza, é uma boa entrada. Mas, como é scalper, eu vou buscar o quê? Ó, essa é uma região boa para a gente entrar comprado. O scalper, ele não entra somente, né, em final de pullback. Dá para você pegar a retração. Aqui é uma boa zona de retração. Por quê? Ó, olha só. Zona de suporte. Tem uma LT aqui, tá? Não existe esse negócio de LT invertido, é LT. Temos a LT aqui. Zona de suporte aqui. Então, eu vou entrar aqui, ó, compradinho aqui, sim. Meu stop é aonde? É na mínima desse candle aqui, ó. Que é um novo teste de preço. Por que não aqui embaixo? Ó? Porque aí já não é suporte, não vai tentar pegar a reversão. Porque aí fica muito caro a operação. Então, o que eu vou fazer? Ó, já marquei a zona. Eu vou tirar aqui e vou colocar um retângulo. Coloquei o retângulo. Essa é a nossa zona que a gente vai trabalhar. E vamos diminuir. Ó, aqui é uma zona boa. Vamos voltar aqui. Vamos lá ver como é que tá aqui, ó. Zona é a mesma coisa. Vamos pagar um. O que eu vou fazer agora? Já me orientei no gráfico. Já sei onde que é a zona que eu vou trabalhar comprado. Ah, e quanto a tendência? Isso, aquilo. Não importa. Já achei minha zona. Minha zona é 102,679 até 102,545. Até ali. Vou jogar em M30. Aí, o que eu vou fazer? Ó, vou aguardar tocar, ó, na zona. Tocou. O que acontece? Aí nós temos aí duas situações que vai muito de feeling, viu, galera? Que é o seguinte. O gráfico veio muito esticado. Ó, o gráfico veio muito esticado. Eu pego no primeiro toque, comprado. Se vem uma vela muito esticada. Por quê? Para mim vai caracterizar o quê? Ou vela de exaustão, tá? Ou vela de ignição. Mas sempre no primeiro toque, dificilmente vai romper. Porque eu pego M30, H1, M15. Então eu pego a favor mesmo, né? Contra aqui para pegar retração. Ou eu posso fazer o quê? Esperar formar um padrão de candle, que é o que a maioria faz. Formou um padrãozinho de candle aqui, ó. Eu entro comprado, com stop técnico aqui, e deixo o gráfico andar. Mas eu sempre pego a retração aqui, ó. Por isso que eu consigo acertar as retrações. Porque é o primeiro toque. Tocou na zona, e qual que é a zona? A gente sabe que a zona nossa tá aqui. Começa aqui. O certo é vocês pegarem aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente marcou a zona em time frame maior, a gente vai diluindo o risco, abaixando até encontrar uma zona de suporte no time frame menor, que é a nossa zona de entrada, que é onde a galera vai bater, vai puxar o gráfico para depois, onde ele vai pegar o fôlego. Então a gente pega só o fôlego, só vai pegar a zona de pullback. E não importa se o gráfico depois ele vai fazer esse movimento, por exemplo. Esse movimento aqui não me importa. O que me importa é eu pegar esse movimento na retração. Se eu pego metade desse movimento, para mim já está satisfeito. Por quê? Eu sou scalper. Tem que saber, se você está operando scalper, você não tem que pegar um movimento. Você pega um instante para fazer dinheiro. Se você faz dinheiro com 100 pontos, é o suficiente, bota no bolso, volta outra hora, outro dia. Essa é a forma de operar scalper em retração. Beleza, galera? Na outra aula eu já falei como é que opera pullback. Alguém tem alguma dúvida? Olha o Gold aí, galera. Vamos ver, né? Ó, tocando na M21, o que eu faço? Eu já vou proteger a operação, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Pivôs. Cara, gosto. Só que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Por exemplo, pivô point, por exemplo, vamos colocar aí, até esqueci, mas um candlezinho que incomoda muita galera, e a galera faz errar muito.
tem padrão de candle em cima dele também, que é esse aqui, ó. Famoso, ó, famoso doji. O que acontece? O doji é o seguinte, preço de abertura e fechamento iguais. Ou seja, o doji para a gente não importa se 2 horas da tarde no gráfico diário ele estava lá no 5,30, 1 hora da tarde ele estava 5,10, sendo que ele abriu os R$5 e fechou R$5. Tá? Então, o doji aqui, ó, não importa a máxima nem a mínima, e sim o preço de abertura e fechamento. Se o preço de abertura foi o mesmo do fechamento, ele é caracterizado um doji. Ele numa resistência ou em um suporte, dá padrão de candle. Se ele perder, se ele fizer um engolfo para baixo, por exemplo, ó, isso aqui para mim, ó, é um movimento de para vendida. Por quê? Rejeitou. O doji ele é o quê? Né? Nada mais é do que é um movimento onde o gráfico fica indeciso. Tá? É um candle que mostra indecisão do gráfico. Mas a partir do momento que vem em cima de um engolfo, em uma zona de resistência, quer dizer que houve uma rejeição forte. Não dá para a gente estar pegando aí a favor. Deve fazer a continuação. Tá? Sobre pivôs, essas coisas eu não utilizo, galera. Muito. Eu gosto muito de padrão de candle. Olha só, a zona que eu falei, tá? Eu tenho a ciência que o quê? Olha só, Gold. Nós temos essa zona aqui de suporte forte na M21. Então, ele pode fazer esse movimento aqui, ó, e fechar lá em cima, ó, amanhã. Por quê? Esse candle aqui é de força compradora, não é um candle de exaustão de movimento, por exemplo, mas eu estou acreditando que ele vai vir buscar pelo menos aqui um 865, tá? E já eu já protejo. Dá 200, 300 pontinhos aí, já é uma boa para estar protegendo. Bom, ó, agora vamos fazer o seguinte, maldade, viu, gente? Como você não queimar largada, vender e ser estopado. O mercado está nos mostrando uma rejeição aqui. O próximo suporte que nós temos é aqui, ó, M30. É o reteste, né? Ó, rompeu, vai fazer reteste aqui. Então, enquanto eu encostar aqui, eu não preciso arrastar o stop para o 0 a 0. No M15, mesma coisa. Ó. Só que nós já temos uma M21 aqui. Mas ele pode vir retestar essa zona, 1867. No M5, nós já temos o quê? Um candle abaixo da M21. Todo mundo sabe, eu já expliquei, candle abaixo da M21, o que acontece? Continuação de movimento. Ele já perdeu essa M21. Então, ele tende a buscar essa região. Nós temos um pequeno suportezinho aqui que não vai segurar, ó. Que é essa zona aqui, ó. Então, ele tende a vir buscar onde aqui? Ó, ele está trabalhando com descendência. Ó, para depois fazer isso. Ou romper essa região, beleza. Tocou aqui nessa primeira zona, eu já protejo a entrada. Entendeu? Por quê? Porque a gente não vai ficar pagando para ver. Você já pegou ali, querendo ou não, ó, já estamos aí com, deixa eu ver aqui, acho que uns 100 e poucos pontos. 150 pontos de ano spread. Então, já é um scalper, vamos dizer assim. A gente ficou negativo aqui, ó. Se ficou, acho que, ó, 80 pontinhos. É pouca coisa, cara. M1, se quiser acompanhar, acompanha, mas não vale a pena. Agora, ó, se fechou M5, fechar acima aqui, ó, já é bom proteger. Porque aí ele respeitou esse pullback e vai fazer o quê? Movimentação para cima. Então, vocês estão vendo como é que eu uso M21 para estar não só analisando, mas para estar vendo se eu consigo me manter na entrada, se eu consigo ficar nela, se é para me sair. Então, os indicadores eles veem para nos auxiliar. E não só dar pontos de entrada, pontos de gatilho. Tem que ter esse feeling. Scalper tem que ter maldade. Ainda mais no Gold. Ó, já está engolfando. Olha só. Eu vou deixar por quê? Porque está longe da zona que eu quero.
e começou a engolfar aqui muita força, eu saio da operação no dedo mesmo. Esse negócio de, deixa eu bater stop, eu take, não, é mito. Viu que tá dando ruim, velho, o gráfico tá com muita força, comprador, muita força vendedor, sai, velho. Tem muito o que fazer. Sai da operação, perdeu menos do que tá planejado, é lucro. Entendeu? Eu não pago para ver. Eu já estou numa fase da minha vida que é o seguinte: vi que a operação tá dando ruim, tá com força de que vai subir mais, eu encerro a operação, aceito a perda e volto no outro momento. Felipe, para todo tempo, cara, M21, entendeu? Ela é qualquer time frame. M5 tem muito ruído. Se, por exemplo, se toca numa M30, M15, a gente leva mais em consideração, beleza? Galera, alguém tem mais alguma dúvida? Quer que explique mais alguma coisa? Tá. Gente, eu não tenho mais o que falar sobre os padrões de candles, tá? Depois eu vou estar compartilhando essa apostila com vocês. Estou terminando ainda, ó. Mas tem bastante materialzinho aqui sobre tudo, tá? Sobre teoria de Elliott, sobre Fibonacci, tudo. Estou terminando de montar, tá? Se vocês precisarem de mim em relação, eu brinco muito, mas se vocês precisarem de mim em relação a qualquer coisa, eu estou aí para ajudar vocês na caminhada, tá bom? Agradeço aí todo mundo, viu, gente, pela atenção.